nação de Arro, nação linda do nosso Criador, do meu, do seu, do nosso canal Últimos Dias, o canal da nação. E que bom estar aqui junto com vocês aqui, mais uma live linda aí, com o nosso povão, nossos amados dessa nação linda de Arro, que está espalhada aí nos 4 cantos do mundo, cada vez mais crescendo, isso que é muito importante. Então agradeço muito aí a participação de vocês, né? Essa alegria que contagia, essa alegria que faz a gente estar sempre juntos, né, aqui para podermos fazer um belíssimo trabalho juntos com o nosso Salvador. Vamos falar mais um pouquinho hoje sobre o Apocalipse, né? Hoje vamos falar do Apocalipse 9. Você vê que do Apocalipse 1 até o presente momento, não temos a presença do mal, a não ser as 4 primeiras trombetas. Você vê que as 4 primeiras trombetas já acontecendo coisas na terra, né? Fome, mortes, o surgimento da morte e do inferno, não é verdade? O cavalo branco, que é o sistema da besta, o sistema através dos imperadores, dos presidentes da república, na verdade aí o que nós temos hoje como governo, né? Esse governo chamado que derruba a monarquia e veio com tudo, né? Que hoje nós estamos aí, que é o presidencialismo. Então, a república. Então, nós vemos que o Apocalipse agora, só depois de ter aparecido os anjos, ter aparecido o arcanjo, ter aparecido as forças do bem, então agora começa a aparecer as forças do mal. E aí, agora sim, no Apocalipse 9, aqui você vê que a 5ª trombeta, quando ela for tocada, lembrando que nenhuma trombeta foi tocada ainda, nós ainda estamos no 4º selo e vamos pular do 4º para o 6º selo. Eu sempre repito isso nas lives para ficar muito bem claro que nós não veremos o 5º selo, porque o 5º selo não acontece no nosso mundo dos vivos, ele acontece no mundo dos mortos. Então, nós já pularemos do 4º selo para o 6º selo, depois que é o terremoto, depois o 7º selo é o selamento dos 144.000, e a ressurreição da grande multidão que atravessaram a época da grande tribulação que já houve. Não podemos confundir a grande tribulação com o besta e o anticristo. Isso aí é um paradigma que os líderes religiosos deixaram marcado dentro do coração das pessoas erradamente. Tivemos o Apocalipse 8, que vocês acompanharam ontem. O Apocalipse 8 foi a abertura do 7º selo, e dentro desse 7º selo está inserido as 7 trombetas. Então, nós mostramos as 4 trombetas que tocaram ontem. Você viu lá que foi lançado um mal sobre o mar, outro sobre o rio, outro sobre as plantas, não é verdade? Tivemos aí toda aquela calamidade, tudo sem antes ainda aparecer a força do mal. Bom, se estava ruim com os anjos do céu fazendo a sua justiça na terra contra o sistema do pé de barro que está aí, imagine agora, né, que vai começar a aparecer agora a turma do abismo. Então isso desconstrói tudo que os líderes religiosos têm pregado em cima dos seus palanques mentirosos que eles chamam de altar. Porque as pessoas pensam que o Apocalipse é o mal, é a desgraça. Não, gente, o Apocalipse não é o mal ou é a desgraça, o Apocalipse é uma benção. Porque Apocalipse é a revelação para o povo, aonde que uma coisa para o povo é ruim. Mas tem um anticristo no Apocalipse, o Apocalipse continua sendo bom, porque ele está avisando que vai ter as forças do mal. Então o fato de no livro de Apocalipse, tá ali, né, dentro acontecimentos ruins, mas o Apocalipse está avisando que vai ter as coisas ruins. Então tem que ter esse cuidado, não é verdade? Então olha só que interessante, né? O Apocalipse
9, ele vai trazer aí para a gente a quinta trombeta. Então vamos ver a quinta trombeta que ainda vai acontecer, não estamos vivendo essa época, isso vai ser bem depois do terremoto. Então o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu aonde, gente? Na terra. Olha só, a quinta trombeta já começa com uma estrela que do céu cai na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então dá para saber que essa estrela é um ser, não é um astro. Não está se tratando aqui de um astro, está se tratando de um ser. Essa estrela, na verdade, está adjetivando algo no céu que, se fosse explicar com outras palavras, não saberíamos. Você sabe que no céu tem nomes que nunca foi citado aqui na Terra. Imagine, se o Gabriel mostra para João o nome real desse ser, então ele faz o João identificar como se fosse uma estrela. E só que essa estrela é apenas uma nomenclatura para algo que, mesmo falando, o João não saberia o que se trataria isso. Então chamou de estrela. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Veja, gente, essa mesma chave que é dada a essa estrela, ela foi recuperada por Yahushua lá na mão do inferno. Quer dizer, a mesma chave que Yahushua pega debaixo do abismo, ele agora e fecha o abismo, agora ele dá para a estrela abrir o abismo, abrir a porta da prisão. E o que aconteceu? E abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Você vê que cada acontecimento que vai vindo, o sol e o ar sempre se escurecem, né? Coisa que não acontecia antes, tirando os eclipses. Mas você vê, tudo que vai acontecendo, o sol e a lua estão envolvidos. E da fumaça vieram gafanhotos. Gafanhotos aonde, gente? Gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que você veja que esses gafanhotos, eles lembram muito os ETs de hoje, né? Se João tivesse hoje, ele dizia, olha, parecia com os ETs, mas como não tinha ET naquela época, a televisão ainda, então o gafanhoto foi a imagem mais próxima que João teve para identificar o que subiria desse lugar. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura. Veja que ainda vai existir verdura, então esse negócio está acabando comida no planeta, isso é conversa para boi dormir, né? Então, e também não fizesse mal a árvore nenhuma, mas somente quem? Os homens, presta atenção, gente, que não tem nas suas testas o selo de Arro. Veja, não é só os 154 mil. Veja, os 154 mil são os últimos a ser selados. Mas Arro já estava selando o seu povo, tanto de Sem, Cã e Jafé. Então veja, quem tem o selo de Arro, esses anjos caídos não vai poder se meter. Eles não vão poder fazer mal algum. E foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Bom, aqui está um outro paradigma, né, nação? Do Apocalipse 9, verso 6, é muito usado na pregação dos pastores da igreja evangélica, dizendo que quando a besta vier, vai ter um arrebatamento e os homens vão querer morrer e não vão conseguir. Olha bem, todos os pastores evangélicos pregam, e você pode fazer um teste perguntando ao pastor se no dia da besta vai ter morte. Ele vai dizer, não, quando a besta vier, ninguém vai poder morrer, a morte vai fugir. Isso é mentira, nação. Esse episódio que o homem vai querer morrer e não vai conseguir, vai acontecer, mas não vai acontecer na época da besta, mas bem antes, com a subida dos anjos caídos, que são os gafanhotos.
Então você vê, os líderes, eles fazem essa mudança de uma forma tão bem feita, isso que é um truque, isso que é uma magia. Eles conseguirem pegar a Bíblia na nossa cara e modificar a história sem que nós venhamos perceber, ainda dar glória a Deus e aleluia. E tê-los como homem de Deus e ungido e consagrados. Você vê, o livro de Apocalipse, capítulo 13, não existe essa passagem, que os homens vão querer se matar e não vão conseguir. Aonde está essa passagem? Está antes, no verso 9, aonde os gafanhotos, ou seja, os anjos caídos, eles vão subir do abismo para a terra. Veja que a besta ainda não está ainda no cenário. Então você vê que os líderes, quando vão pregar o Apocalipse, eles pegam todas as passagens que metem medo e agregam ao anticristo, ou seja, parece que por isso que eles são os anticristos e os falsos profetas. Você vê, só uma pessoa com espírito de anticristo para exaltar o anticristo que vai vir como esses líderes religiosos. Então ali está sendo bem claro no verso 6, Apocalipse 9. E naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos, veja, não tem besta do Apocalipse, não tem anticristo, é os gafanhotos, ou seja, os seres abissais. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Olha bem, olha a característica. Não é assim que a gente vê os ETs, gente? Não é bem assim que a gente vê os ETs? É ou não é verdade? Os ETs não têm rosto de homem, alguns têm até cabelo, outros são careca, outros têm cabeção. Não é verdade? Então aqui está dizendo que os seus rostos eram como... Olha bem, eles haviam... Olha, e sobre a sua cabeça havia uma coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelo de mulheres. Olha só, como que as mulheres não estão fora. Isso aqui, gente, o que lembra você? Eu vou fazer uma pergunta aqui no chat. O que lembra essa passagem? Imagina, essa passagem, esses anjos caídos estão sendo representados por alguém nessa vida temporal, por um grupo de pessoas. O que te lembra algo que vem como rosto de homem e o cabelo de mulher? O que está te lembrando aqui? Sem querer ferir ninguém, sem querer fazer apologia, mas por que vocês acham que eles estão muito valorizando o homossexualismo? Porque esses seres virão desta forma, homossexuados. Eles têm rosto de homem, mas o cabelo é de mulher. O pé de ferro, quando vier, e já tem que encontrar muita gente do pé de barro na forma como eles virão, porque é a maldição dos anjos caídos. Então você vê, não é à toa que esse movimento que vocês estão vendo hoje está hoje com muita força, e parece que a coisa está tão apressada que é como se ele já estivesse esperando que o seu líder viesse e encontrasse pelo menos uma boa parte das pessoas no modelo como eles virão. Então vou ler de novo lá em cima e você vai ver só que interessante, E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Quer dizer, eles gostam de tumulto, gostam de movimento, gostam de passeata, gostam desse barulho. E sobre suas cabeças havia umas como coroas, semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. Legal, E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Quer dizer, serão figuras quase parecidas com humanos, tendo jeito de homem, tendo jeito de mulher, tendo jeito de animal, de tudo, ou seja, será o horroroso, será o feio,
sendo belo. Ou seja, o feio vai vir, mas as pessoas vão ter que aceitar como belo. Eles tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros. Ó, já entra a questão do robô, já entra a questão de máquina, quer dizer, tudo misturado. Olha bem, gente. Quando muitos cavalos correm no combate, e tinham o quê? Tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Ok, ficou melhor. E o seu poder era danificar os homens por 5 meses. Tá vendo? Ó? Então eles vão danificar os homens. O que é danificar os homens, gente? Por 5 meses, ó. Eles vão danificar os homens. Eles não vão matar, eles vão danificar. Destruir os homens, a imagem, a reputação, machucar, tudo. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? É o anticristo, gente, aquele que vai vir lá no Apocalipse 13. Em hebreu era o seu nome Abaddon. E em grego, Apolion. Ou seja, esse Abaddon, que ele em grego se chama Apolion, é o Samael. Veja que os anjos caídos vão sair esses gafanhotos, eles sairão do mesmo lugar que um dia vai subir a besta do abismo. Do mesmo lugar. Só que vê, os anjos caídos, que são a terça parte que Samael expulsou do céu, sairão primeiro. E Samael será o último a sair. Olha que interessante. É a mesma turma que aprontou lá em cima. A terça parte dos anjos, que são expulsos junto com Samael, agora eles são os primeiros a sair da prisão. E o Samael vai ter que aguardar ainda a hora dele no Apocalipse 13. Como que o Apocalipse é tão fácil de você entender? Essa é a revelação de Arro. Que interessante, né, nação? Que vocês estão vendo aqui. E depois ele vai dizer, né? Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então você veja que essa trombeta, essa quinta trombeta, ela vem forte. Ela vem com os anjos caídos. E veja que o seu chefe continua lá embaixo. Ele não sobe junto. Só é anunciado que esses anjos têm um chefe. O Samael só virá como o anticristo, a besta do Apocalipse. Ele vai vir em Apocalipse 13, mas ele já é mencionado aqui no 9. E os pastores dizem que quando a besta vier, os homens vão querer morrer e não vão conseguir, porque o Espírito Santo não vai estar na terra. Isso é falso, é mentiroso e é uma magia para segurar as pessoas dentro dessa abadia, que eles querem mentir para você, que é a igreja. Tem que ter muito cuidado com esses falsos pastores, esses anticristos e esses falsos profetas que a Bíblia profetizou sobre eles lá em Mateus 24. Que eles enganariam a muitos, e é verdade, olha as igrejas como estão cheias de gente enganadas. Você veja só, né? A coisa é séria, gente. E nós estamos aqui, nação, trazendo essas informações para vocês muito forte, né? Para vocês entenderem que a coisa não é somente como eles dizem. Bom, gente, então, vocês têm alguma dúvida sobre o capítulo 9? Que são os anjos caídos, está tudo certinho? Eu posso avançar aqui a live? Eu posso dar mais um passo agora nessa live? Agora, já estão, o quinto selo está beleza? Precisa falar muita coisa do quinto selo? Né? Então já dá para saber
que essa forma assexuada, esse movimento do arco-íris, é uma aliança. O arco-íris é uma aliança da modificação do homem e mulher para esperar a galera que está lá embaixo, que vai vir no mesmo modelo, no mesmo visor, na mesma aparência. E logo depois, agora que esses anjos caídos, eles sobem para a terra, logo que eles vão fazer mal aos homens que não têm o selo do Criador, então veja que quem tiver o selo do Criador vai ser intocável. Então agora nós temos o sexto anjo que vai tocar a sua trombeta. Vamos ver agora o que vai acontecer depois de tudo isso. Então o texto vai dizer: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Ar. Olha só, vai vir coisa lá do céu agora. Então veja, você vê que uma hora vem uma força do mal, parece que é um jogo de xadrez mesmo, né? Parece que uma hora joga a turma de Lúcifer, de Terron, e depois outra hora joga a turma de Arro. Então agora nós temos o lado do yin-yang do bem, olha bem. E tocou os 6 tons da sua trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de quem? De Arro, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Aqui vai, mais uma vez, vai quebrar o paradigma de pastores, que disse que nesses dias as pessoas ficariam sem o Espírito Santo, né? Olha aí, ó. Da mesma forma que foi solto os anjos do abismo, também tem os renegados de Arro, que são os anjos do lado do bem, mas que ficaram no dilúvio e não conseguiram voltar. Isso é importante. E esses anjos renegados, eles são revoltados, mas não são do mal. Mas eles são perigosos, porque há uma revolta neles, devido a tudo aquilo que aconteceu lá atrás no dilúvio. Então veja que, se por um lado tem anjos caídos que são perigosos, tem também os anjos que não são caídos, mas também são perigosos por não ter conseguido subir a tempo quando o domo se fechou. Ali quando houve, na verdade, quando houve o dilúvio. Né, gente? Olha bem. Que forte isso, né, gente? Muito forte. Edson, que coisa, hein? Que coisa. Deixa eu só dar uma melhorada aqui no meu show. Eu estava preocupado com isso aqui. O cenário não estava legal. Então, gente, agora também tem os anjos do bem, mas são perigosos. Nós chamamos de renegados. Você já ouviu falar dos renegados, já falamos sobre esses renegados aqui para você, não é verdade, nação? Já falamos sobre esse renegado aqui, vocês já ouviram várias vezes nós falar desses renegados, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, então. Voltando lá. Então, ele pediu para soltar esses 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês. Onde é que fica o rio Eufrates, gente? Dentro do Iraque. Ali onde passa Iraque, Irã, toda aquela banda lá, porque isso está no Apocalipse, né? O Apocalipse mostra a localização. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Veja que esses anjos, esses vão matar. Olha que interessante. Os anjos do abismo não vão matar, vão só fazer mal. Esses matam, porque esses são os renegados, que foram prejudicados por causa do homem e dos anjos caídos antes do dilúvio. Olha só, hein? E diz o texto: e o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e eu ouvi o número deles. Então, veja, gente. Então, esses 4 anjos ainda têm mais
anjos com eles. Eles são os chefes. E assim viu os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo. Veja, a mesma couraça que vai ter os anjos caídos, esses anjos também terão. Olha como é que o jogo vai ficando mais igual, né? Olha como é que o jogo vai ficando igual. Iarro vai jogando na mesma moeda agora que o Terron. Se o Terron tem as suas cartas fortes para o final do Apocalipse, Iarro também tem. Olha bem, olha o que está dizendo ali. Os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões. Veja que os anjos caídos lá em cima, eles tinham dentes de leões. Os anjos caídos, os de Iarro, têm cabeça de leões. E de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes três foram mortas a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Veja, a terça parte dos homens, não todos irão morrer. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças e com elas danificam. Veja, não são serpente, são semelhantes. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Ou seja, olha só o que vai acontecer aqui, gente. O que vai acontecer aqui? Iarro vai permitir que esses anjos sejam soltos, porque nesta época a adoração a demônios vai estar acontecendo na Terra, coisa que não acontece hoje. Tem gente que adora demônios? Tem, mas é coisas particulares. A coletividade, nesse dia aqui, já vai estar achando que os demônios são do bem. E vai ter uma poderosa adoração a esses demônios. Principalmente aos anjos caídos que agora estão na terra. E que vão exigir também a adoração que o próprio Samael vai exigir no final. Então, talvez, antes que alguém diga, mas o Criador é tão mau, mandar matar. Mas olha quem é que está morrendo. Aqueles que estão adorando todo tipo de imagem. A Igreja Católica nesse dia vai expandir. Pode ter certeza. E está dizendo aqui que essas pessoas elas não se arrependeram dos seus homicídios. Olha só, o assassinato na terra vai ser amparado esse dia pela lei. A mesma lei que está amparando os homossexuais vai amparar também o assassinato. Só Iarro para parar isso. Nem das suas feitiçarias, olha só, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos. Ou seja, nesse dia vai estar acontecendo uma devassidão na terra, mas que a televisão vai estar dando como coisa boa. Então esse, gente, é o Apocalipse 9, do que olha só, tudo isso que você está lendo aqui vai acontecer antes da besta vir. Agora, imagine quando a besta vir. Imagine quando a besta vir. Então você vê lá, olha bem, já estamos no Apocalipse 9, nem estamos na época do anticristo, não estamos nem falando do anticristo, e olha só, depois do terremoto, quantas coisas vão acontecer que vai envolver morte de pessoas, vai envolver perseguição, vai envolver terror. E tem gente falando, esperando o anticristo. Tem pastor pregando que o povo tem que se preparar para fugir do anticristo. Tem adventista de sétimo dia que já estão fazendo até preparação para quando o anticristo vier. E segundo eles é o Papa, porque o anticristo dos adventistas é o Papa. Mas, gente, o anticristo nem entrou em cena ainda. E olha quanta desgraça vai acontecer no mundo. Mas aqui, depois do terremoto, se algum de nós estivermos vivo até lá, temos que torcer para estar com esse selo do Pai. Porque esse selo vai ser a proteção e o único povo que não vai sofrer nada, por pior que seja, será um povo que tiver o selo de Iarro nas suas testas. Olha só, gente.
que forte que é tudo isso que nós estamos acompanhando aqui. Então, você vê que até aqui, eu espero que ninguém esteja com dúvida, pelo menos o pessoal que está conosco aí acompanhando, para vocês verem que o Apocalipse, gente, ele não vai te trazer surpresas de culto, de evangelho, de padre, de rabino. Apocalipse é Apocalipse, ele mesmo se monta, ele mesmo se anexa. Tudo no Apocalipse tem sentido com o que você já leu em tudo na Bíblia do Almeida. Se você é um evangélico, está aqui nesse momento achando tudo isso estranho, está dizendo, mas Edson, que Bíblia é essa que você tem? Porque eu nunca vi uma pregação de Apocalipse assim. Você poderá estar fazendo um teste sozinho de ler o Apocalipse todo sem a intervenção de um líder e sem o paradigma do que você aprendeu. Você terá que jogar toda a água suja da mentira religiosa fora, se você quer que a Arusha te encha com água da vida. Porque não existe dificuldade em Apocalipse. Esse negócio de curso de teologia, curso de escatologia, e tem que fazer curso de seminário, tem que fazer... Não, gente, isso aí é uma mentira para você se cansar. O tempo que você vai perder fazendo escatologia, fazendo esses cursos doidos desses líderes, você já tinha lido a Bíblia umas 4, 5 vezes e se dado conta que tudo que se prega na abadia evangélica chamada igreja é mentira. E mesmo nós mostrando, tem pessoa que está tão hipnotizada que ela vão nos ter como endemoniado. Que foi o episódio que acontece com Arusha no livro de João, capítulo 8. Foi a mesma coisa, o mesmo episódio que acontece com ele. Então, esses detalhes, eles são muito importantes para vocês perceberem o quanto que Yahweh, ele nos ama, o quanto que ele quer o nosso carinho, o nosso amor, e como ele quer a tal da exegese, falou bem o Pierre Diniz. Você agora, tem que fazer exegese. Exegese de quê? De mentira, de magia negra? Disfarçado de cristianismo? Não, é verdade. Estou fora desse negócio de exegese, de escatologia, e por hermenêutica, homilética. Tem que fazer homilética, tem que fazer hermenêutica, tem que fazer escatologia, que senão a gente não entende a Bíblia. Tem que ter tem que ter um líder do teu lado, porque não é bom que um membro leia o Apocalipse sozinho. Claro, porque eles querem pegar a tua bênção. Porque a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que lê o livro, lê e pratica o livro dessa profecia. Se tu lê essa profecia, você é um bem-aventurado. E sabe o que eles não querem que você leia? Que se tu for um bem-aventurado, você é mais do que eles. Eles não querem que você seja mais do que eles. E quero que você esteja aqui, na palma da mão deles, esses falsos líderes chamados pastores, rabinos, padres, que vai enganando as pessoas a cada momento. Você é livre, você não precisa de nada para ter Arusha. O que você precisa é de respeito, educação, caráter, ser verdadeiro, não ter dupla intenção. Aí você está bem com o Criador. Você está bem com Ele. Ele é a água viva, não é a igreja de pedra. A água viva é o Salvador. A sua suficiência me basta, disse Paulo. Eu não preciso de líderes do patamar religioso. Eu preciso de líderes no patamar terreno, que é o meu presidente, o meu governador, o prefeito, mesmo sendo da República, mas eles são autoridades que governam esse mundo com a República. E esses são líderes de verdade. Não é o que a gente gostaria de ter, mas é o que tem. Agora, líder religioso... Não existe líder espiritual. Eu sou o profeta, eu sou o pastor, eu sou teu líder espiritual. Não, gente. Nosso líder espiritual é Arusha. O verbo se fez carne. E é a ele que nós devemos ouvir. Então, gente, mas como é que fica a Santa Ceia? Então, já vou repetir o que eu repito em todas as lives. Santa Ceia está proibida. Quem quiser saber... vai na nossa playlist de Santa Ceia que está lá. Obra de Deus, que diz a Bíblia, não é você lavar o carro do pastor e dar jornalzinho na rua e bater de porta em porta para ir para a religião. Obra de Deus é crer naquele que o Pai enviou. Fechou?
Altar não existe dentro de prédio, muito menos de igreja. Igreja não é templo, são pessoas. Púlpito só apareceu uma vez na Bíblia numa praça, onde o juiz anunciou ali a lei. Não existe pastor na Bíblia pedindo dízimo, pedindo oferta, ministrando Santa Ceia, fazendo culto em cima de altar. Se você me achar na Bíblia um pastor que subiu no altar, ou qualquer passagem que tenha pastor junto com o altar, você me mostra para me poder, aqui me retratar. Porque não existe na Escritura nenhuma palavra de altar associada a pastor. Não há nenhuma referência, nenhuma ligação de pastor com o altar. Nem o próprio Arrucha, que foi o pastor que morreu no madeiro, ele subiu em cima de algum altar. Se o mestre não subiu no altar, quem são esses que estão dizendo que estão subindo? Ainda bem que isso que ele sobe não é altar, porque se fosse, estariam todos mortos do chão estrebuchando. Ainda bem que é palanque disfarçado de altar. Então nós temos que ter muito cuidado, nação. Porque, olha, o Apocalipse 9, os anjos caídos que foi expulso do céu com Samael vão sair na frente do anticristo. Eles vão subir na terra primeiro. E só no Apocalipse 13 que o Samael, o anticristo, o Lúcifer, ele vai aparecer. Mas até lá, vamos torcer para a nossa redenção. Se você morrer, que você seja salvo e faça parte da próxima ressurreição. Se você estiver vivo, que você possa ter o selo do Criador na testa. Por isso que Paulo disse, o morrer para mim é lucro. Porque se eu morro com Yahushua, eu logo já estaria aqui antes mesmo de acabar os 6.000 anos. E se eu viver, é estar em Cristo. Porque Yahushua vai estar com todos enquanto tudo que o Apocalipse determinou não tiver um fim. Ou seja, a época em que mais vai ter a presença do Salvador na Terra, ao contrário do que os líderes dizem, vai ser depois do terremoto. Mesmo que a besta vier, Yahushua vai estar aqui com a gente. O Espírito Santo não vai subir, deixando todo mundo na mão. Pelo contrário, ele vai ficar comandando anjos e pessoas para que o Evangelho continue sendo pregado, tanto que o Evangelho vai ser pregado pelas duas oliveiras, na mesma época que o anticristo estiver aqui. Então, as duas oliveiras, elas virão antes do anticristo. Presta atenção, gente. Elas não virão no dia e depois. Elas virão antes do anticristo. Mas elas vão esbarrar com o anticristo pelo meio do caminho. E isso nós veremos nas próximas lives. Acredito eu, no 10 e no 11. Muito obrigado, nação. Amanhã estaremos junto com vocês aqui, trazendo mais um pedaço desse Apocalipse, se o nosso erro quiser assim permitir. E que a Yahushua carregue todos vocês na palma de suas mãos. Até a próxima live. Vamos para cima, nação! It's in the sky, for love's life.